Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor relator, todos os senhores senadores, a defesa, a testemunha. Primeiramente, eu gostaria de fazer um resgate e recordar que esse processo, na verdade, ele é encabeçado pelo doutor Hélio Bicudo. Doutor Hélio Bicudo tem 40 anos de Ministério Público, tem vida parlamentar, oriundo do PT. Doutor Hélio Bicudo, como um bom cidadão, abandonou o partido na época do mensalão, né, quando as irregularidades, que hoje todo mundo sabe que são crimes, já se mostravam presentes. Então, não tem que se falar em golpe aqui. Gostaria de noticiar que em vários veículos de comunicação já está público o teor do relatório do Tribunal de Contas, rolando 24 irregularidades nas contas de 2015, tá? Esse relatório reforça o entendimento da acusação de que a realização da perícia solicitada pela defesa, ela é absolutamente desnecessária e protelatória, porque o relatório é claro, as irregularidades são sérias. Só no resumo do relatório está apontado 19 bilhões de pedaladas no Banco do Brasil, 40 bilhões de pedaladas no BNDES, estou falando de 2015. A edição de medidas provisórias para o pagamento das pedaladas no final de 2015, que constitui novo crime de responsabilidade. Então, a situação que o relatório aponta é ainda mais grave do que a noticiada na denúncia, levando-se em consideração os recortes da denúncia ou não. Então, isso é importante que fique claro. Gostaria também de dizer que, em parte, eu compreendo a indignação e os protestos dos parlamentares do PT e do PCdoB no que diz respeito à nossa denúncia, porque, como um resgate histórico, é preciso lembrar que o PT e o PCdoB, no caso do PT, não só votou contra a Constituição Federal, mas o PCdoB e o PT votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E depois da aprovação da lei, foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar ter o reconhecimento de que a lei não seria constitucional. Então, é compreensível que eles não entendam os fundamentos da nossa acusação, porque eles sempre foram contrários à Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal foi assassinada no governo da presidente Dilma. O TCU agora, com relação a 2015, mostra mais uma vez que os denunciantes, que são 3 cidadãos, professor Hélio Bicudo, professor Miguel Reale Júnior e eu, Janaína Pascoal, nós não temos nada de golpistas. Golpe foi o que o país viveu, foi o que o país sofreu. Então é só um resgate do que é efetivamente que esse processo representa. Com relação à testemunha, eu gostaria de lembrar que já no início do depoimento a testemunha disse o seguinte, que os decretos foram baixados considerando a meta proposta no PLN 5. Meta proposta é meta que não existe. De certa forma, ou melhor, categoricamente, a testemunha confirmou a acusação. Os decretos foram baixados com base numa suposição. E a abertura de crédito, Vossa Excelência sabe, porque trabalha com isso, é um técnico, tem que levar em conta a meta real. A testemunha afirmou que a meta é anual. Porém, a testemunha, como um técnico, sabe, e é uma pergunta objetiva, quero saber se confirma ou não, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige das autoridades competentes a cautela periódica durante o ano. Porque, muito embora a meta seja anual, se não houver a verificação bimestral, quando chegar no fim do ano, não tem mais o que fazer. Então, pergunta objetiva para a testemunha. Não é verdade que a autoridade tem o dever de zelar pela observância dessa meta durante o ano, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal? Quando nós falamos de meta, é necessário ter em mente a relação entre receitas e despesas. E aí eu pergunto de maneira objetiva para a testemunha. Com relação às leis orçamentárias de 2014 a 2016, tá? Foram levados em consideração os valores decorrentes das receitas de indicação da expectativa da arrecadação? Ou seja, houve a preocupação de levar em conta a expectativa de arrecadação, ou essa expectativa foi superestimada? De maneira objetiva, ao trabalhar com essa expectativa de arrecadação,
o senhor, lá na SOF, levou em consideração os prejuízos já reconhecidos nos balanços maquiados da Petrobras? Porque todas as estatais têm que ter a sua receita levada em consideração. Se eu estiver mentindo, o senhor me corrija. Então, eu quero saber o seguinte, na análise da receita, na expectativa de entrada, o senhor levou em consideração os patamares reais, levou em consideração as fraudes já reconhecidas no âmbito da Petrobras, levaram em consideração a abertura, né, na verdade, a dispensa de arrecadação que foi feita pelo governo em 2015, especialmente no que diz respeito à FIFA. Isso foi levado em consideração, porque é necessário que os órgãos trabalhem com a expectativa real de arrecadação. O senhor responde, depois eu complemento, por favor, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor Silaí Rodrigues, 3 minutos. Obrigado, senhora Janaína. A lei, o que é o orçamento? O orçamento ele fixa a despesa e estima a receita. A receita é sempre estimada, sempre. Você só tem a receita quando ela se realiza. Já a despesa não. A despesa você fixa na lei orçamentária. Tá? Você estima. Né? Então, todos os nossos parâmetros, sempre você considera uma expectativa de receita. Não tem como ser diferente. Se você começa a gerir o orçamento em janeiro e ele vai até dezembro, a expectativa sim. Você tem que ter sempre essa expectativa. E esses parâmetros, eles são utilizados. Já emendando em outro item da pergunta da senhora, como que está esculpido isso na legislação? São os relatórios de receita, avaliações de receita e despesas bimestrais. Está lá. Ele é feito a todo mês ímpar. Né? Sempre você olha o que foi arrecadado e você projeta a expectativa. Então, isso é um ato corriqueiro que a gente faz. E eles são publicados. Né? Não é nem um ato de vontade. Inclusive, ele vai para todos os poderes. E, inclusive, está no nosso site lá. Tá? Então, sempre tem essa expectativa de arrecadação. A senhora me perguntou uma coisa, sinceramente, que aí eu não entendo. Maquiagem e balanço, até porque a gente só vê uma coisa que existe. Eu não sei responder, eu não sei sobre isso. Não tem. E sobre a FIFA, sim, desculpa, eu não entendi o que é sobre a FIFA que a senhora perguntou. Pode? Com a palavra, doutora Janaína, 3 minutos. Para fazer essa expectativa de receita, os senhores recebem relatórios. E depois, quando os senhores sugerem a abertura de créditos, os senhores também enviam relatórios, não é isso? Nesses relatórios que os senhores recebem, dos diversos órgãos, das diversas estatais, vêm as expectativas de receita. Eu pergunto, nesses relatórios recebidos e nos encaminhados, tá? Já se levaram em consideração, né, os desvios ocorridos na Petrobras? Ou seja, se trabalhou com o rombo que tinha acontecido dentro da Petrobras ou não? Isso foi desconsiderado. O governo, em 2015, abriu mão de receber muitos impostos. Houve muitos favorecimentos tributários, sobretudo no que diz respeito à FIFA. Quando o senhor trabalhou com a expectativa de receita, o senhor levou em consideração essa dispensa de impostos? De maneira objetiva, foi levado em consideração? E aí, só que o senhor então reconhece, pelo que eu entendi da sua resposta, que a necessidade de cautela, ou seja, de acompanhamento, é bimestral, muito embora a meta seja anual. Então eu quero saber isso, entendeu? Se eu pedir para oficiar os vários órgãos, as várias estatais, e comparar o relatório que essas estatais mandou, em termos de expectativa de receita, com o relatório que a SOF enviou na hora de abrir estes créditos, com expectativa de receita, esses números vão conferir? Presidente, eu só quero fazer um protesto. Eu vou passar a palavra ao senhor Silaí Rodrigues, recomendando mais uma vez que as respostas de Vossa Senhoria serão restritas aos assuntos que estão contidos na denúncia 1/2016. E registrar também os protestos, senhor presidente, as perguntas da
Posso só explicar as perguntas, Excelência? Não precisa, obrigado. Passa a palavra ao senhor Silaí Rodrigues, 2 minutos. Obrigado, senador. Obrigado, doutora Janaína. Sinceramente, eu sou incompetente para responder essas perguntas. Eu vou dizer por quê. Incompetente funcionalmente. A maior parte da receita, como todo mundo pode esperar, ela é feita pela Receita Federal do Brasil. Ela que faz lá a apuração, as projeções, tudo mais. A SOF, na verdade, na época do relatório, oficializado pela Receita Federal do Brasil, assim como, no caso das estatais, pelo Departamento de Controle das Estatais. Na verdade, nós recebemos. E a metodologia é deles, eu não saberia dizer o que eles fizeram. Eu não consigo, não tenho essa informação, não tenho esse conhecimento técnico para fazer. Posso, Excelência? Desculpa, eu não terminei a minha parte. Tá. Desculpa, é que parecia que eu tinha terminado, desculpa. Sobre a questão da cautela, não é uma questão de opinião minha, está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os relatórios de acompanhamento, eles são bimestrais e também tem um quadrimestral também. Então é algo legal, tá lá, não é ato de vontade e do governo para todos os estados, todos os municípios, tá? Então, 1 minuto, doutora Janaína. Bem rápido. Então, a testemunha reconhece que, muito embora a meta seja anual, a necessidade de acompanhamento é bimestral por força de lei. E é isso que a acusação está dizendo desde o primeiro momento. Agora, eu gostaria de perguntar de maneira bem objetiva para o senhor, doutor Silaí, se o senhor tem conhecimento sobre as MPs que foram baixadas para desvincular a receita da saúde e da educação para pagar as pedaladas fiscais no final de 2015, se isso é da competência funcional do senhor, e que falasse um pouco a respeito. E, por fim, se todo o trabalho técnico da sua equipe for feito, tá? O texto do decreto está pronto. Eu pergunto de maneira objetiva ao senhor. Presidente, a testemunha, ela não tem como fazer as perguntas, presidente. Eu vou recompor o tempo de Vossa Senhoria. Sim, então eu vou só para ficar claro para a testemunha. São 2 pontos. Se é da competência funcional do senhor trabalhar na preparação, na publicação, na aprovação, em qualquer fase destas MPs que foram baixadas no final de 2015 com o fim de desvincular receitas, né, da saúde e da educação para pagar as pedaladas fiscais, se é da sua competência e se sim, se o senhor confirma isso, tá? E como o senhor falou que todo o trabalho técnico, a preparação do texto é encabeçada pelo senhor, é feita pela sua equipe, a minha pergunta é a seguinte: se o senhor fizer tudo isso junto com a sua equipe e publicar isso no diário, sem assinatura da presidente, isso é válido? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela defesa. Pela ordem, 2 minutos. A Vossa Excelência que informa a testemunha que as medidas provisórias de 2015 não fazem objeto de... Pela ordem, pela defesa. Pela ordem, 2 minutos. A Vossa Excelência que informa a testemunha que as medidas provisórias de 2015 não fazem objeto deste, não são parte desse processo. Apenas os decretos, com a devida vênia. É que eu não acabei de falar, presidente. Perdão, doutor. Eu não costumo interromper normalmente a acusação. A palavra está com o doutor Eduardo Cardoso. Então, apenas que Vossa Excelência informe que são apenas os decretos e não as medidas provisórias objeto desse processo. Em segundo lugar, a testemunha não pode depor também sobre conjecturas do que faria de decretos não assinados pela presidente e publicados, que notoriamente são atos jurídicos inexistentes e, portanto, não geram nenhuma possibilidade de consequência no mundo jurídico. A palavra está agora com o senhor Silaí Rodrigues, 1 minuto. Silaí Rodrigues, 1 minuto, fazendo novamente a recomendação que a sua resposta vai ficar restrita aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Quero aqui mais uma vez informar que as senhoras e senhores senadores têm
tem competência e com a própria responsabilidade de cada um de abordar qualquer assunto, mesmo que não esteja contida na denúncia 1/2016. Da mesma forma, os advogados da defesa e o advogado da acusação também têm ampla direito de abordar outros assuntos, ficando absolutamente definido e restrito que a testemunha só pode responder especificamente sobre aquele que ele tem conhecimento a respeito desses dois assuntos contidos na denúncia 1/2016. A palavra o senhor Silair Rodrigues, 1 minuto. Obrigado, senador Raimundo Lira. Doutora Janaína, bem, eu entendo que as duas perguntas foram sobre a medida provisória, não faz parte do processo. Então, eu preciso esclarecer. É muito importante que fique claro. Posso, Excelência? Posso, presidente? Terminou o tempo de Vossa Senhoria. Deixo a palavra continuar com o senhor Silair. Tem mais alguma coisa? Mas, presidente, eu preciso... Já terminou. Presidente, passa por favor, agora a palavra, pela ordem. A testemunha está se recusando a responder, presidente. Não, pela ordem. Pela ordem, sim. 2 minutos. Pela ordem. Não, sim. a situação é séria pelo seguinte. A defesa fala o tempo inteiro que não tem crime, porque tudo foi pago em 2015. Como se pagamento, ainda que feito nos termos da lei, pudesse apagar crime. Agora, como é que foi feito esse pagamento? Não é questão Senadora, eu pedi pela ordem. Senadora, eu pedi pela ordem. Estou falando com o presidente. A palavra está com a doutora Janaína. Mas pela ordem para... Presidente, não dá, presidente. A palavra Vamos garantir está com a doutora presidente. Janaína. Muito obrigada, presidente. A defesa o tempo inteiro fala em acórdão de 2009, no pagamento que foi feito no final de 2015, para tentar elidir o crime. Ou seja, fala em termos da origem da receita, da forma de pagamento, do impacto na economia. O pagamento por meio dessas MPs tem tudo a ver com a discussão do processo. Eu estou falando de 2015. Eu estou falando que o governo, com o fim de tentar apagar um crime já consumado, cometeu outro. Se como esse outro crime, eu não estou pedindo que seja objeto aqui de punição. Agora, a forma pela qual esse pagamento foi feito, ela é importante ser discutida aqui sim, porque a defesa fala, uma frase, entre uma frase e outra, o que eles dizem? Foi pago, as pedaladas foram pagas, os decretos não geraram prejuízo. É meu dever como acusadora demonstrar, as pedaladas foram pagas, como foram pagas? Por meio de novas irregularidades, que também constituem crimes. Mesmo que eu não peça a punição por estas MPs, elas têm que ser trazidas sim a esse processo. Então, assim, tudo que eu perguntei à testemunha tem a ver com 2015, tem a ver com pedaladas, tem a ver com decretos. A questão da assinatura da presidente, se a testemunha não quiser responder, tudo bem, porque todo mundo sabe que quem assinou e quem determinou foi a presidente. Nós não temos medo de nada disso, não. Se for feita essa perícia desnecessária, vai provar que nós temos razão. Pela ordem. Agora, com relação às MPs, Excelência, isso é objeto, sim, desse processo. Vossa Senhoria. E é 2015. Terminou o tempo de Vossa Senhoria. Obrigada, presidente. Dispensa de impostos, de maneira objetiva, foi levado em consideração? E aí, só que o senhor, então, reconhece, pelo que eu entendi da sua resposta, que a necessidade de cautela, ou seja, de acompanhamento, é bimestral, muito embora a meta seja anual. Então, eu quero saber isso, entendeu? Se eu pedir para oficiar os vários órgãos, as várias estatais, e comparar o relatório que essas estatais mandou, em termos de expectativa de receita, com o relatório que a SOF enviou, na hora de abrir estes créditos, com expectativa de receita, esses números vão conferir? Presidente, eu só quero fazer um protesto. Eu vou passar a palavra ao senhor Silair Rodrigues, recomendando mais uma vez que as respostas de Vossa Senhoria serão restritas aos assuntos que estão contidos na denúncia 1/2016. Posso só explicar as perguntas, Excelência? Não precisa, obrigado. Passa a palavra ao senhor Silair Rodrigues, 2 minutos. Obrigado, senador. Obrigado, doutora Janaína. Sinceramente, eu sou incompetente para responder essas perguntas. Eu vou dizer por quê. Incompetente funcionalmente. A maior parte da receita, como todo mundo pode esperar, ela é feita pela Receita Federal do Brasil. Ela que faz lá a apuração, as projeções, tudo mais. A SOF, na verdade, na época do relatório,
oficializado pela Receita Federal do Brasil, assim como, no caso das estatais, pelo Departamento de Controle das Estatais. Na verdade, nós recebemos. E a metodologia é deles, eu não saberia dizer o que eles fizeram. Eu não consigo, não tenho essa informação, não tenho esse conhecimento técnico para fazer. Posso, Excelência? Desculpa, eu não terminei a minha parte. Tá. Desculpa, que parecia que eu tinha terminado, desculpa. Sobre a questão da cautela, não é uma questão de opinião minha. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os relatórios de acompanhamento, eles são bimestrais. E também tem um quadrimestral também. Então, é algo legal, está lá. Não é ato de vontade e governo para todos os estados, todos os municípios. Tá? Então, 1 minuto, doutora Janaína. É bem rápido. Então, a testemunha reconhece que, muito embora a meta seja anual, a necessidade de acompanhamento é bimestral por força de lei. E é isso que a acusação está dizendo desde o primeiro momento. Agora, eu gostaria de perguntar de maneira bem objetiva para o senhor, doutor Silair, se o senhor tem conhecimento sobre as MPs que foram baixadas para desvincular a receita da saúde e da educação para pagar as pedaladas fiscais no final de 2015, se isso é da competência funcional do senhor, e que falasse um pouco a respeito. E, por fim, se todo o trabalho técnico da sua equipe for feito, tá? O texto do decreto está pronto. Eu pergunto de maneira objetiva ao senhor. Presidente, a testemunha, ela não tem como fazer as perguntas, presidente. Eu vou recompor o tempo de Vossa Senhoria. Sim, então eu vou só para ficar claro para a testemunha. São 2 pontos. Se é da competência funcional do senhor trabalhar na preparação, na publicação, na aprovação, em qualquer fase destas MPs que foram baixadas no final de 2015 com o fim de desvincular receitas, né, da saúde e da educação para pagar as pedaladas fiscais, se é da sua competência, e se sim, se o senhor confirma isso, tá? E como o senhor falou que todo o trabalho técnico, a preparação do texto é encabeçada pelo senhor, é feita pela sua equipe, a minha pergunta é a seguinte: se o senhor fizer tudo isso junto com a sua equipe e publicar isso no diário, sem assinatura da presidente, isso é válido? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem pela defesa. Pela ordem, 2 minutos. A Vossa Excelência que informa a testemunha que as medidas provisórias de 2015 não fazem objeto de... Pela ordem pela defesa. Pela ordem, 2 minutos. A Vossa Excelência que informa a testemunha que as medidas provisórias de 2015 não fazem objeto não são parte desse processo. Apenas os decretos, com a devida vênia. É que eu não acabei de falar, presidente. Perdão, doutor. Eu não costumo interromper normalmente a acusação. A palavra está com o doutor José Eduardo Cardoso. Então, apenas que Vossa Excelência informe que são apenas os decretos e não as medidas provisórias objeto desse processo. Em segundo lugar, a testemunha não pode depor também sobre conjecturas do que faria de decretos não assinados pela presidente e publicados, que notoriamente são atos jurídicos inexistentes e, portanto, não geram nenhuma possibilidade de consequência no mundo jurídico. A palavra está agora com o senhor Silair Rodrigues, 1 minuto. Silair Rodrigues, 1 minuto, fazendo novamente a recomendação que a sua resposta vai ficar restrita aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Quero aqui mais uma vez informar que as senhoras e senhores senadores têm competência e com a própria responsabilidade de cada um de abordar qualquer assunto, mesmo que não esteja contida na denúncia 1/2016. Da mesma forma, Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor relator, todos os senhores senadores, a defesa, a testemunha. Primeiramente, eu gostaria de fazer um resgate e recordar que esse processo, na verdade, ele é encabeçado pelo doutor Hélio Bicudo. Doutor Hélio Bicudo tem 40 anos de Ministério Público, tem vida parlamentar, oriundo do PT. Doutor Hélio Bicudo, como um bom
cidadão abandonou o partido na época do mensalão, né? Quando as irregularidades, que hoje todo mundo sabe que são crimes, já se mostravam presentes. Então, não tem que se falar em golpe aqui. Gostaria de noticiar que em vários veículos de comunicação já está público o teor do relatório do Tribunal de Contas, rolando 24 irregularidades nas contas de 2015, tá? Esse relatório reforça o entendimento da acusação de que a realização da perícia solicitada pela defesa, ela é absolutamente desnecessária e protelatória, porque o relatório é claro, as irregularidades são sérias. Só no resumo do relatório está apontado 19 bilhões de pedaladas no Banco do Brasil, 40 bilhões de pedaladas no BNDES, estou falando de 2015. A edição de medidas provisórias para o pagamento das pedaladas no final de 2015, que constitui novo crime de responsabilidade. Então, a situação que o relatório aponta é ainda mais grave do que a noticiada na denúncia, levando-se em consideração os recortes da denúncia ou não. Então, isso é importante que fique claro. Gostaria também de dizer que, em parte, eu compreendo a indignação e os protestos dos parlamentares do PT e do PCdoB no que diz respeito à nossa denúncia, porque, como um resgate histórico, é preciso lembrar que o PT e o PCdoB, no caso do PT, não só votou contra a Constituição Federal, mas o PCdoB e o PT votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E depois da aprovação da lei, foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar ter o reconhecimento de que a lei não seria constitucional. Então, é compreensível que eles não entendam os fundamentos da nossa acusação, porque eles sempre foram contrários à lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal foi assassinada no governo da presidente Dilma. O TCU agora, com relação a 2015, mostra mais uma vez que os denunciantes, que são 3 cidadãos, professor Hélio Bicudo, professor Miguel Reale Júnior e eu, Janaína Pascoal, nós não temos nada de golpistas. Golpe foi o que o país viveu, foi o que o país sofreu. Então é só um resgate do que é efetivamente que esse processo representa. Com relação à testemunha, eu gostaria de lembrar que já no início do depoimento a testemunha disse o seguinte, que os decretos foram baixados considerando a meta proposta no PLN 5. Meta proposta é meta que não existe. De certa forma, ou melhor, categoricamente, a testemunha confirmou a acusação. Os decretos foram baixados com base numa suposição. E a abertura de crédito, Vossa Excelência sabe, porque trabalha com isso, é um técnico, tem que levar em conta a meta real. A testemunha afirmou que a meta é anual. Porém, a testemunha, como um técnico, sabe, e é uma pergunta objetiva, quero saber se confirma ou não, que a lei de responsabilidade fiscal exige das autoridades competentes a cautela periódica durante o ano. Porque, muito embora a meta seja anual, se não houver a verificação bimestral, quando chegar no fim do ano, não tem mais o que fazer. Então, pergunta objetiva para a testemunha. Não é verdade que a autoridade tem o dever de zelar pela observância dessa meta durante o ano, por força da lei de responsabilidade fiscal? Quando nós falamos de meta, é necessário ter em mente a relação entre receitas e despesas. E aí eu pergunto de maneira objetiva para a testemunha. Com relação às leis orçamentárias de 2014 a 2016, tá? Foram levados em consideração os valores decorrentes das receitas de indicação da expectativa da arrecadação? Ou seja, houve a preocupação de levar em conta a expectativa de arrecadação, ou essa expectativa foi superestimada? De maneira objetiva, ao trabalhar com essa expectativa de arrecadação, o senhor, lá na SOF, levou em consideração os prejuízos já
reconhecidos nos balanços maquiados da Petrobras, porque todas as estatais têm que ter a sua receita levada em consideração. Se eu estiver mentindo, o senhor me corrija. Então, eu quero saber o seguinte, na análise da receita, na expectativa de entrada, o senhor levou em consideração os patamares reais, levou em consideração as fraudes já reconhecidas no âmbito da Petrobras, levaram em consideração a abertura, né, na verdade, a dispensa de arrecadação que foi feita pelo governo em 2015, especialmente no que diz respeito à FIFA. Isso foi levado em consideração, porque é necessário que os órgãos trabalhem com a expectativa real de arrecadação. O senhor responde, depois eu complemento, por favor, senhor presidente. Passa a palavra ao senhor Silair Rodrigues, 3 minutos. Obrigado, senhora Janaína. A lei, o que é o orçamento? O orçamento ele fixa a despesa e estima a receita. A receita é sempre estimada, sempre. Você só tem a receita quando ela se realiza. Já a despesa não. A despesa você fixa na lei orçamentária. Tá? Você estima. Né? Então, todos os nossos parâmetros, sempre você considera uma expectativa de receita. Não tem como ser diferente. Se você começa a gerir o orçamento em janeiro e ele vai até dezembro, a expectativa sim. Você tem que ter sempre essa expectativa. E esses parâmetros, eles são utilizados. Já emendando em outro item da pergunta da senhora, como que está esculpido isso na legislação? São os relatórios de receita, avaliações de receita e despesas bimestrais. Está lá. Ele é feito a todo mês ímpar. Né? Sempre você olha o que foi arrecadado e você projeta a expectativa. Então, isso é um ato corriqueiro que a gente faz. E eles são publicados. Né? Não é nem ato de vontade. Inclusive, ele vai para todos os poderes. E, inclusive, está no nosso site lá. Tá? Então, sempre tem essa expectativa de arrecadação. A senhora me perguntou uma coisa, sinceramente, que aí eu não entendo. A maquiagem e balanço, até porque a gente só vê uma coisa que existe. Eu não sei responder, eu não sei sobre isso. Não tem. E sobre a FIFA, sim, desculpa, eu não entendi o que é sobre a FIFA que a senhora perguntou. Pode? Com a palavra, doutora Janaína, 3 minutos. Para fazer essa expectativa de receita, os senhores recebem relatórios. E depois, quando os senhores sugerem a abertura de créditos, os senhores também enviam relatórios, não é isso? Nesses relatórios que os senhores recebem, dos diversos órgãos, das diversas estatais, vêm as expectativas de receita. Eu pergunto, nesses relatórios recebidos e nos encaminhados, tá? Já se levaram em consideração, né, os desvios ocorridos na Petrobras? Ou seja, se trabalhou com o rombo que tinha acontecido dentro da Petrobras ou não? Isso foi desconsiderado. O governo, em 2015, abriu mão de receber muitos impostos. Houve muitos favorecimentos tributários, sobretudo no que diz respeito à FIFA. Quando o senhor trabalhou com a expectativa de receita, o senhor levou em consideração essa